Olá, gente, tudo bem? Bueno, peço desculpa, peço perdão, né? O sinal caiu, na verdade o celular apagou, né? E, bom, glória a Deus, né? Coisas que acontecem, né? Coisas que acontecem, mas nós temos que continuar, eu preciso continuar, né? E realmente, como eu estava dizendo, nós estamos vendo tempos onde a igreja, eu me foco muito na igreja brasileira, irmão, sabe por quê? Porque eu moro no Brasil. Eu não moro no meu país, eu não moro na Venezuela. Bem que eu sei que o ambiente espiritual na Venezuela está um ambiente caótico, um ambiente espiritual crítico, um ambiente espiritual bem de guerra espiritual mesmo, bem travado, né? Bem triste. Porém, Deus está fortalecendo a igreja e é isso que eu posso entender e discernir pelo Espírito Santo. Mas aqui no Brasil, eu quero falar daqui da igreja brasileira, né? Bem que na primeira parte desse vídeo, porque querendo ou não, ficou assim, a primeira parte ficou como a primeira parte dessa palavra, né? Mas dando continuidade, né? Eu estava falando de despertamento, estava falando de que algo está, de que também está acontecendo, está rolando coisas nas esferas espirituais que você não consegue ver, não consegue enxergar, não consegue nem sequer sentir e muito menos discernir, né? E que, querendo ou não, você está ignorando, você está sendo indiferente a isso. Porém, está acontecendo, realmente coisas estão acontecendo nas esferas espirituais e eu quero ler uma palavra aqui, algumas palavras da Bíblia, mas como eu não tenho meus óculos, eu vou buscar rapidinho. Me desculpem aí mais uma vez. Glória a Deus. Gente, bom, como eu estava falando, a igreja está meio que adormecida. A igreja está, vamos falar assim, sumergida ou imersa em tudo aquilo que está acontecendo no mundo, na nação brasileira, tudo. E tudo tem a ver com tudo. Só que tudo que está acontecendo é, é simplesmente um reflexo, um pequeno reflexo daquilo que realmente está acontecendo nas esferas espirituais, sabe? A esfera espiritual, né, o plano espiritual é mais real do que eu e do que você, do que tudo aquilo que você está hoje experimentando e testemunhando no mundo aqui no Brasil. Amém? Vemos como uma guerra espiritual onde o inimigo que nós temos um inimigo declarado iminentemente é um inimigo. Nós entendemos pela palavra de Deus, pela Bíblia, né, pelas Sagradas Escrituras, que Satanás está vencido, que Jesus venceu Satanás. Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a morte, amém? Jesus venceu o mundo, eu quero me focar, Jesus venceu. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, porque Jesus venceu, gente. É verdade que a palavra também declara que em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Porém, eu quero me focar, eu sou uma palavra muito detalhista em algumas coisas da Bíblia. A Bíblia fala bem claro, em Cristo, dentro, em Cristo, nós, você, que é a igreja, que confessa a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida. Em Cristo. E se você permanecer, se você está em Cristo, se você está submergido em Cristo, aleluia, em Cristo você e eu somos mais que vencedores. Somente e unicamente em Cristo. Não é o fato de sermos evangélicos. Não é o fato de por estarmos numa igreja evangélica, numa casa de oração, ou pertencemos a um ministério apostólico, profético, a uma denominação conhecida. Não. É quando nós estamos, é quando eu, César Augusto Machado Figueira, é quando eu estou em Cristo, é ali, nessa dimensão, que eu estou e que eu sou mais
que vencedor por Cristo. Amém? Então, em Cristo somos mais que vencedores, quando estamos em Cristo. Porém, aquele que não está em Cristo, mas ele disse que está em Cristo. Parece um trava-língua, né? Um jogo de palavras. Aquele que disse que está em Cristo, porém não está em Cristo, ele vive uma vida de derrota espiritual. E essa vida de derrota se manifesta na sua esfera física, na sua área ministerial, familiar, pessoal, laboral, aleluia, de saúde. Quando a pessoa diz que está em Cristo, mas não está em Cristo, está afastado de Cristo. E ontem, acho que foi ontem, eu falei algo sobre voltarmos ao Cristo, voltarmos ao Senhor, chegarmos ao Senhor, invocar ao Senhor enquanto há tempo. Como disse o apóstolo Paulo, né? Que o anelo dele era ser achado em Cristo. Era que Cristo seja achado nele. Gente, no mundo espiritual hoje, o negócio está tremendo. Está terrível. E a igreja parece que está adormecida. A igreja está brincando de igrejinha. O crente está brincando de crente. Aquele que disse que é evangélico, que é líder, que é ministro, está brincando. Está só tagarelando, fingindo, dramatizando, atuando. Mas não está em Cristo. Muitos, eu não estou dizendo todos, toda a igreja, porque eu sei, irmãos, pela palavra de Deus, eu sei que tem muitos, existem muitos que não dobraram os seus joelhos ao sistema, a Baal, à religião, à religiosidade, aos religiosos. E eu falo para ti, não dobre os teus joelhos diante de Baal, porque existe uma guerra espiritual. E eu creio, irmão, eu creio, ministro, que Jesus está contando contigo. Assim como Ele conta comigo, Ele conta contigo. Amém? Ele conta comigo e conta com você. E Satanás está ameaçando a igreja. Satanás, hoje em dia, ele não faz nada sutilmente, disfarçadamente. Satanás está fazendo as coisas reveladamente, dizendo, sou eu que estou fazendo. E você, igreja, o que está fazendo? É o tempo de acordar, é o tempo de despertar, é o tempo de tomar as armas da tua milícia, é o tempo de te revestir, aleluia, da vestidura de santidade, da vestidura de poder, é o tempo de arrebatar o reino em nome de Jesus, é o tempo, aleluia, de conquistar a tua vitória com intimidade, com relacionamento, com comunhão com Deus, com mais vida no Espírito e com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Olha aqui. Atos capítulo 4. Presta muita atenção em nome de Jesus. Porque verdadeiramente eles se juntaram contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel. Versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho determinaram antes para ser feito. Versículo 29. Presta atenção em nome de Jesus, igreja. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eu quero repetir esse versículo porque eu creio que essa é uma oração para mim, para você, para a igreja. Aqui em Satanás lhe declarou a guerra. Satanás, ele foi derrotado por Cristo. Jesus venceu Satanás. Mas ele declara a guerra para ti, para mim, para a igreja. Mas existe uma oração que diz assim, este versículo eu vou declarar este versículo como uma oração, aleluia, para a tua vida, sobre a tua vida em nome de Jesus. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Estendei a tua mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Olha, igreja, as ameaças de Satanás contra a tua vida. Olha, meu irmão, minha irmã, as ameaças de Satanás, do servo de Satanás, dos filhos das trevas. Eles têm se levantado, estão confrontando, têm confrontado diretamente, frontalmente ao povo de Deus, ao arraial do Senhor. Mas existe esse clamor em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Cristo Jesus. Pelo Espírito Santo eu profetizo esta palavra. Que Deus vai conceder sobre a tua vida. Aleluia. Autoridade para que fales, para que profetizes, para que pregues com toda ousadia, com toda coragem, com todo poder. Aleluia. A palavra do Senhor, aquilo que Deus está falando. Em nome de Jesus. Porque é necessário termos coragem, poder, autoridade, aleluia, para falar, para dizer assim diz o Senhor, aleluia, para pregar, para profetizar com ousadia a palavra de Deus. E tem mais em nome de Jesus, que Deus venha estender a sua mão para desatar unção e poder de cura, para que as maravilhas, para que os sinais, aleluia, se manifestem, sejam feitos pelo nome do Senhor Jesus, através da minha vida e da tua vida. Não é oba-oba. Não é blá blá blá. É poder. Deus, Ele quer fazer mais do que nunca. Aleluia. Deus quer fazer manifesto o poder de Deus através da sua igreja. Não só no meio da igreja, através da igreja. Não só na minha vida, através da minha vida. Não somente na tua vida, mas através da tua vida. Deus quer desatar poder para que você manifeste, assim como o apóstolo Paulo, não somente com palavras, mas com poder e fogo do Espírito Santo. Não somente com palavras vazias, não somente com conhecimento humano, não somente com teologia, mas com demonstração de poder, aleluia, do Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus. Porque a nossa luta, irmãos, não é contra sangue nem carne. A nossa luta não é contra nenhuma denominação. A minha luta não é contra você. A tua luta não é contra mim. A nossa luta não é contra fulano. Por mais que fulano e cicrano não tenham a visão que Deus tem me dado, por mais que eu não tenha a visão que eles têm, por mais que eu não compartilhe e nem apoie quizás a visão que Deus tem dado, ou que eles dizem que Deus deu para eles, a minha luta, a minha guerra não é carnal. Não é contra sangue nem carne. Não é contra nenhum ser humano. A minha luta, a minha guerra, a guerra da igreja, a luta da igreja é contra principados, potestades, governadores, aleluia, espíritos dominadores, legiões, tribos de demônios, espíritos imundos, espíritos de engano, de confusão, espíritos de apostasia. A nossa luta é espiritual 100%. A nossa luta é espiritual. A nossa luta, aleluia, é travada nas esferas espirituais. E é por isso, aleluia, que Efésios capítulo 1 fala que Deus nos assentou, que nós estamos assentados nas esferas espirituais juntamente com Cristo, à destra do Pai, à destra de Deus. Então, se nós estamos assentados, aleluia, nas esferas espirituais, é porque a nossa luta, é porque a minha guerra, a minha luta, a minha peleja é para eu travar essa luta nas esferas espirituais, num plano maior, numa dimensão superior. Não é aqui na terra, não é criticando, não é murmurando contra fulano, contra ciclano, contra mengano, não é contra nenhuma igreja, não é contra meu irmão, não é contra o mundano, não. Aleluia, a minha luta é contra os principados, contra os governadores que têm entrado na igreja, que têm querido, estão querendo dominar a igreja, estão querendo manipular os filhos de Deus, estão querendo enganar, aleluia, aos filhos do Senhor, estão trazendo maldição sobre o Brasil, estão trazendo e abrindo as portas do inferno sobre a nação, e que nós temos que nos levantar, nós temos que nos despertar, nós temos que ouvir o som do shofar, nós temos que ouvir o som da trombeta, aleluia, e nos levantar com as armas da nossa milícia e lutar e partir para a luta, partir para a guerra no nome de Cristo Jesus, e usar, aleluia, o que Deus tem nos dado, usar a palavra, usar a unção, usar, aleluia, o Espírito Santo, e deixar-nos usar por Ele em nome de Cristo Jesus, porque nós queremos ver glória.
Nós queremos ver a glória de Deus no Brasil, nós queremos ver avivamento, nós queremos ver, irmão, mas há tantas coisas, nós queremos ver um grande mover de Deus, nós queremos ver um mover, aleluia, das águas espirituais e que seja o próprio Deus que mova as águas, mas, aleluia, para Deus mover-se, para Deus fazer, Deus precisa, aleluia, que você entenda que a tua vida, que a tua luta é espiritual 100%, em nome de Cristo Jesus. Jesus falou para Pilatos claramente na sua cara: se o meu reino fosse deste mundo, dessa terra, os meus servos lutariam por mim. Mas agora o meu reino não é dessa terra. Aleluia. Irmãos, glória a Deus. Satanás está se levantando, tem se levantado. Principados, igreja, pessoas, o mundo, os servos de Satanás têm aberto portais, têm sido chaves negativas de maldição para que demônios de outras nações, demônios europeus, demônios africanos, sejam liberados sobre o Brasil, sobre a tua nação, para trazer terror, para trazer morte, para trazer destruição da tua família, nos teus filhos, nas tuas crianças. E você que está fazendo? E você o que está fazendo? A quem você está servindo? Deus está chamando. Deus está chamando a que você se desperte, a que você ouça a voz do Senhor. Sabe que eu vejo, irmãos, que muita igreja, muita gente está embriagada de conhecimento, está embriagada. A palavra certa e correta é isso. Muita gente está embriagada de conhecimento, embriagada de revelação, embriagada de coisas profundas, mas não fazem absolutamente nada. Não fazem nada relevante no Brasil, não faz nada relevante na sua geografia, não fazem nada. Um minuto, irmão. Eu vou sair rapidinho, não vou cortar a live, mas vou sair atender alguém aqui. Glória a Deus, gente. O homem da ótica que veio entregar uns óculos aí do meu sobrinho. Então, gente, é assim, gente. Igreja brasileira, você está passando por um tempo onde a luta espiritual é mais intensa do que nunca. E você não está sentindo nada. Você não está enxergando nada. Você não está vendo nada. Você está embriagada em conhecimento, em revelação, em coisas profundas demais, aparentemente, mas você mesmo não está fazendo nada, não está governando, não está dominando, não está sendo ousado, não está usando a tua boca, não está usando as tuas mãos, não está sendo um modelo a seguir, não está sendo tocha incendiada pelo Espírito Santo. Se é que o Espírito Santo está dentro de você. Se é que o amor que você disse proclamar está sendo genuíno e verdadeiro. Gente, eu sou bem bíblico. Sabe por quê? Eu falo isso, que eu sou bem bíblico, porque a palavra de Deus é bem clara e é absoluta. Uma das coisas que eu amo de Deus, uma das coisas que eu amo, que eu adoro no meu Senhor, aleluia, é que a sua palavra é verdadeira, não é mentira, não é meia boca. E Deus fala na sua palavra, Deus declara e afirma que por haver se multiplicado a iniquidade, por haver se multiplicado a maldade, o amor de muitos se esfriará. Se esfriará. O amor de muitos se esfriará. Porque existe muita iniquidade.
dentro da igreja, dentro de muitos da igreja. A iniquidade está apagando e tem apagado o amor. E é por isso que, se o amor se apaga, Deus é amor. Se o amor se apaga nos corações de muita gente, a iniquidade prevalece, o pecado prevalece, a transgressão prevalece, a corrupção prevalece, os demônios prevalecem, os espíritos imundos, enganadores, prevalecem. Misericórdia, Deus tenha misericórdia. E é por isso que Deus fala assim, através do apóstolo Paulo, o amor seja sem fingimento, seja sem hipocrisia. Aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Apegai-vos ao que é bom. É o tempo de nos apegar a Deus. É o tempo de nos apegar àquele que é bom de verdade. É o tempo de nos apegar a Jesus. É o tempo de nos apegar ao Pai, ao Abba. Porque Ele é bom. E deixar de sermos hipócritas. Chega de ser hipócrita. Chega de ser fingido. Em nome de Cristo Jesus. Chega de ser fingido. Chega de ser hipócrita. Chega de ser um homem ou uma mulher aborrecível diante de Deus. Desapega da falsidade. Desapega-te da mentira. Desapega-te da hipocrisia. Desapega-te da falsidade em nome de Jesus. E apega-te àquilo que é bom. Apega-te a Deus. Apega-te à palavra de Deus. Apega-te ao testemunho do Espírito Santo. Apega-te a buscar, a ter intimidade, a ter comunhão com Deus. Apegai-vos àquilo que é bom. Eu sei, gente, que as pessoas hoje em dia estão querendo buscar um reino baseado em promessas humanas, em promessas de coisas materiais, em promessas de casas novas, em promessas de carros novos, em promessas de tesouros aqui na terra. E Deus não promete tesouro aqui na terra, meu irmão. Jesus não promete tesouros aqui na terra. Jesus falou para aquele jovem rico: você quer ter tesouro no céu? Vá, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, e então terás tesouro no céu. Vem e segue-me, e então terás tesouro no céu. Os nossos tesouros, a nossa herança que Jesus nos promete é eterna, é sobrenatural, é espiritual. Ai, você dirá, mas ele é o dono de ouro e da prata. Sim, mas Jesus não promete tesouros aqui na terra, meu irmão. Jesus nos promete que não nos vai faltar nada. Glória a Deus, eu creio isso. Eu creio que não vai me faltar nada enquanto eu continue buscando o reino de Deus e a sua justiça. Não vai me faltar nada. E com isso eu não estou dizendo, aleluia, que vou ser bilionário porque eu busco a Deus. Não é isso o que eu quero. Não é essa a minha intenção. Não são esses os meus pensamentos. Não. Não é isso, gente. Eu sou daqueles que creem assim, naquele versículo que diz a palavra de Deus: aquele que não trabalha, que não come. Então eu creio a outra parte, a contrária a isso. Se eu trabalho, eu tenho, eu como. Porque ainda isso, trabalhar, é dom de Deus. Aleluia. Então o meu reino é celestial. Vem de Deus. O que Jesus me promete são tesouros eternos. São tesouros espirituais. São tesouros divinos. São tesouros que vêm da sua mão. Aleluia. E aqui na terra eu tenho que manifestar o seu reino com autoridade e poder espiritual. Sobrenatural. Autoridade e ousadia para dizer assim diz o Senhor. Porque o meu plano, desde onde eu governo pela palavra de Deus em Cristo Jesus, é nas esferas espirituais. Eu estou assentado com Cristo nas esferas espirituais, juntamente com o Pai, juntamente com Deus. Gente, a igreja tem que despertar. Você não acha, meu irmão? Você que está aí conectado assistindo, você que está aí olhando, você não acha que a igreja brasileira precisa despertar? Eu creio. Eu sou venezuelano. Sou um profeta aqui nesta nação já há muitos anos.
né? E eu creio, tenho visto pessoalmente, de perto, que o Brasil, que a igreja brasileira precisa despertar, precisa ser sensível àquilo que Deus está falando. Porque a igreja brasileira está embriagada de muito conhecimento, de muita teologia, de muitas coisas profundas, mas que não tem produzido nada. Não estão gerando nada, não estão sendo nada relevante de forma impactante para o Brasil. Por incrível que pareça. E a Bíblia diz assim: agindo Deus, ninguém impedirá. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. É quando Deus age. Deus tem a solução para o Brasil, para a igreja brasileira? Tem. Mas tem princípios que têm que ser obedecidos por mim e por você. Tem princípios que dizem assim: se o meu povo, o próprio Deus falando, se o meu povo que se chama pelo meu nome, clamar e orar, eu ouvirei desde os céus, descerei até eles, sararei a sua terra. Nós precisamos clamar, nós precisamos despertar, nos levantar e clamar, chorar, gemer, gritar ao Senhor. Misericórdia, compaixão, socorre-nos, Senhor. E Ele vai ouvir, porque Deus é verdadeiro. Ele vai ouvir. E Ele vai escutar, Ele vai descer sobre o Brasil, Ele vai descer sobre a igreja brasileira, e Ele vai sarar, Ele vai curar, Ele vai libertar, aleluia, Ele vai restaurar, Ele vai trazer de novo o desenho celestial, o desenho divino, o desenho eterno sobre a sua igreja, que tem perdido a sua essência. Ele vai trazer de novo a essência do céu sobre a igreja, Ele vai trazer de novo o reino, aleluia, nas mãos da igreja brasileira. Mas quando a igreja se levante, quando a igreja clame, quando a igreja ore, quando a igreja gema, e Deus venha escutar desde o céu, e Ele venha descer em compaixão para trazer cura, aleluia, restauração sobre a sua igreja. A Bíblia também diz assim: se me ouvires e me obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Se me ouvires e me obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Tem pessoas que falam somente a segunda parte desse versículo. Nós vamos comer, nós somos salvos. Jesus nos chamou para comer o melhor dessa terra. Meu irmão, meia verdade é mentira. Quando você fala uma verdade pela metade, você está mentindo. E a verdade completa nesse versículo é: se me ouvirem, se ouvirem a Deus e se obedecerem a Deus naquilo que Deus fala, naquilo que Deus manda, naquilo que Deus disse, se você ouve, se você obedece, aleluia, você vai usufruir, você vai comer, você vai governar, você vai dominar. Deus vai manifestar o seu reino, Deus vai manifestar a sua glória, Deus vai trazer avivamento, Deus vai despertar o seu povo. Mas quando você ouça o que Deus está falando e quando você obedeça ao pé da letra daquilo que Deus está dizendo para você fazer, em nome de Jesus. E Deus tem falado para você, Deus tem falado para muita gente, Deus tem falado para muitas igrejas, aleluia, façam assim, e não estão fazendo. Deus tem falado para muitos pastores, Deus tem falado para muitos líderes do Brasil, façam assim, e não estão fazendo, estão em desobediência, e é por isso que Deus, aleluia, está permitindo que aconteçam tantas coisas aqui, aleluia, no Brasil, porque Deus trabalha com legalidade. Deus respeita a legalidade. A igreja mesma tem aberto portas para que o mundo governe, para que os espíritos imundos tenham maior força. Por isso que eu chamo para vocês: arrepende-te e te converte dos seus maus caminhos. Igreja, a mensagem é para você, igreja. Não é para o mundano, não é para o inconverso. É para você que disse ser entendido na palavra nos tempos do Senhor. Arrepende-te e converte-te dos teus maus caminhos. Te arrepende e se converta agora. Em nome de Jesus. Para que do trono, para que da presença do Senhor, Deus derrame sobre o Brasil tempos de avivamentos, tempos de refrigério.
de refrigério de Deus. Não é frieza, tempos de refrigério, tempos de bonança, tempos de glória, tempos de governo, tempo onde Deus governa, tempos onde o Espírito Santo, aleluia, toma de volta o governo de Deus sobre a igreja, toma de volta, retoma a sua autoridade, o seu domínio sobre a igreja, que o homem tem roubado, que o homem está roubando, que o homem, aleluia, tem dado as costas para Deus, que o homem tem fechado as portas dos seus templos, para que o próprio Espírito Santo venha e tome o governo de Deus e traga mudanças, reformas, restaurações e conversões genuínas na igreja de Deus. E eu posso ver através do Espírito, a igreja, o Espírito Santo batendo nas portas, tocando as portas da igreja. Por favor, igreja, por favor, pastores, por favor, apóstolos, por favor, irmãos, por favor, meus filhos, abrem a porta. Me deixem entrar, me deixem governar, me deixem tomar, aleluia, o governo, me deixem limpar a casa, me deixem transformar você, me deixem, aleluia, reformar vocês, me deixem manifestar o reino, me deixem revelar a Cristo, me deixem manifestar a glória do Pai, me deixem trazer de volta a essência do céu sobre a sua vida, me deixa, aleluia, trazer de volta a tua identidade que você perdeu pela tua religiosidade. E isso é muito forte, gente, é muito forte. Temos igrejas que estão pregando um evangelho baseado em coisas, gente. Baseado em coisas. O reino não é coisas. Jesus Cristo falou mesmo para os religiosos: o meu reino não é dessa terra. O meu governo, o meu domínio, o meu senhorio, a minha majestade não é dessa terra. A terra, Deus, no princípio, o desejo do coração de Deus é que a terra seja dada aos filhos de Deus, a nós, a mim, a você, e é para nós, e é nós que temos que governá-la, é nós que temos que dominá-la, mas não com governo humano, não com entendimento humano, não com a minha ciência, não com a minha sabedoria, não, meu irmão, não com a minha teologia, não, meu irmão, não. É com a sabedoria que vem de Deus. É através do temor do Senhor. É com o Espírito Santo guiando, direcionando a nossa vida a toda a verdade e a toda a justiça de Deus. Respaldada e confirmada pela palavra de Deus. É assim que vamos governar. É assim que precisamos governar essa terra. Porque Deus entregou a terra aos filhos, a nós. É para nós. Somos nós que temos que manifestar o governo do Pai, o reino de Deus aqui na terra. Estender o reino do céu aqui na terra. Somos nós os filhos. Mas não é qualquer filho. Os filhos entendidos, filhos maduros, filhos espirituais, filhos que caminham e são guiados pelo Espírito Santo. Filhos que caminham em espírito e em verdade a Deus. Filhos que caminham e se deixam guiar pelo Espírito Santo, como diz Romanos 8,14. Que os filhos de Deus são aqueles que se deixam guiar pelo Espírito Santo. Filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. São esses os filhos de Deus. E são esses filhos de Deus que deveríamos governar a terra. Que deveríamos manifestar o governo do céu sobre a terra, sobre a geografia. Somos nesses filhos que deveríamos ser relevantes. Aleluia. Neste mundo. Em nome de Jesus. Só que hoje em dia as pessoas somente falam e não se vê nada. E eu não estou atacando a igreja, estou pregando para a igreja, que é diferente. Em nome de Jesus, estou pregando em nome de Jesus. E me faço responsável como profeta, me faço responsável como ministro, como missionário, daquilo que sai da minha boca em nome de Jesus. Porque eu mesmo, irmãos, estou cansado de ver tanta mentira, tanto engano. Tanta hipocrisia, tanta religiosidade e tantos religiosos em nosso meio. Estou cansado de ver tantos fariseus em nosso meio. Cansado, gente. É verdade que Jesus falou que deixem crescer o trigo junto com o joio. Porque é necessário. Só que, gente, o joio cansa. O joio é chato. O joio é religioso. O joio prega e a gente sabe que está mentindo. A gente profetiza e sabe que está na carne. O joio, ele fala em línguas, a gente sabe que essa vida está em desordem.
O joio, gente, meu Deus. Humanamente provoca pegá-lo pelo pescoço. Mas Jesus falou, deixem crescer o joio junto com o trigo. O joio é venenoso, ele está destruindo muita gente. Mas que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia da sua noiva, que Deus tenha misericórdia da sua igreja, que Deus tenha misericórdia do Brasil, em nome de Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia e compaixão. Amém, irmãos? Porque a nossa luta não é contra nossos irmãos. A nossa luta não é contra o joio. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de mim, Espírito Santo. Porque a minha luta, Senhor, é espiritual, Pai. E eu declaro, meu Deus, sobre o Brasil, Pai. O teu reino, Pai. Eu profetizo o teu reino, o teu governo. Eu profetizo sobre o Brasil, Pai, amado, aqui no sul do Brasil. Eu profetizo o teu governo, Pai. Eu profetizo no norte do Brasil, Pai. Eu profetizo o teu domínio, o teu governo, Pai, no leste, no oeste do Brasil. Eu profetizo o teu reino, Pai. O teu governo, a tua majestade, Deus. Em nome de Yeshua, Pai. Em nome de Yeshua, Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor traga um despertamento, Senhor amado, em nome de Cristo Jesus, que é o teu fogo, meu Deus, que o fogo do teu Espírito Santo venha a ser incendiado, Senhor, venha a ser incendiado nos corações da tua igreja, dos teus filhos, Pai, e que esse fogo, meu Deus, venha queimar toda a frieza, meu Deus amado, toda a mornidão no meio da tua igreja, Pai, em nome de Yeshua, Pai, que, aleluia, o teu fogo venha abrir os olhos, Pai, daqueles que andam como cego, daqueles que andam como adormecido, Pai, que o teu fogo, Pai, traga um despertar e um avivar, Pai amado, do coração dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de mim, Pai. Aleluia. Para trazer essa palavra hoje, gente. Pense no negócio que tem dado hoje, né? Pequenos tropeços, né? Mas a palavra foi ministrada, está sendo ministrada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ler para nós, em nome de Jesus, quero ler aqui Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo continua falando à igreja brasileira. Amém? E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Amém? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, aleluia, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, aleluia, para que a palavra me seja dada, para que eu possa abrir a minha boca ousadamente, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele ousadamente como me convém falar. Aleluia, aleluia. Nos convém falar, nos convém pregar. Eu sempre profetizo um versículo. A Bíblia fala assim que nós somos postos como ovelhas em meio de lobos. Somos enviados como ovelhas em meio dos lobos. Somos enviados como ovelhas por um matadouro. Mas sempre profetizo um versículo em nome de Jesus que diz assim: eu não morrerei,
senão que viverei e contarei as obras do Senhor. Eu não morrerei, senão que viverei e contarei as obras do Senhor. E eu profetizo para a igreja brasileira. Igreja brasileira, você não morrerá. Você viverá. E você vai contar, você vai profetizar, você vai anunciar. Aleluia. A grandeza de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu não morrerei, senão que viverei. Contarei as obras do Senhor. Porque são muitas obras que Deus vai fazer no Brasil. São muitas obras que Deus vai fazer na tua vida. São muitas obras que Deus vai fazer através da tua vida. E é por isso que você vai contá-las. Você vai contar as obras do Senhor na tua vida e através da tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. E eu repreendo todo espírito de engano, de sono, de sonolência sobre a igreja brasileira. E profetizo, aleluia, Espírito Santo. Profetizo vida. Profetizo fogo de Deus. Profetizo fogo do Espírito Santo sobre a igreja brasileira. Em nome de Yeshua. Que o nome que está por cima de todo nome venha a ser glorificado, Pai. Que toda treva, todo manto de treva sobre o Brasil venha a ser tirado em nome de Cristo Jesus. E que pelo sangue do Cordeiro venha a ser anulado todo pacto de maldição, toda aliança com o demônio. Venha a ser destruídos, aniquilados pela unção do Espírito Santo do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto e a sua glória sobre a tua vida. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Só o Senhor é Deus e assim diz o Senhor para você hoje. Amém, irmão? Glória a Deus.